Irmãos, nós vimos que a exortação nos convida a redobrar os nossos cuidados perante um mundo que está cada dia pior. Nós vivemos em esperança, mas não temos esperança que as coisas do mundo possam melhorar. Sabemos que esta humanidade fez a sua casa sobre um terreno movediço. Diria Jesus, a casa foi construída sobre a areia. E agora estamos num momento em que as tempestades, as ventanias, as chuvas, as enchentes, elas vêm sobre esta casa. E nós podemos ver todos os dias que ela está balançando perigosamente. Não temos esperança de que o mundo possa melhorar, mas confiamos na palavra de Deus, que por meio de Jesus nos fez a promessa de que o reino não deve tardar. E nós cremos que em breve uma nova ordem será estabelecida. Mas antes da chegada do reino do Senhor, ainda veremos muitas coisas loucas. E nós temos que saber resistir a esses arrastamentos e saber preservar a nossa casa de todo o mal que está sendo colocado dentro dela pelos meios de comunicação. Nós temos que cuidar dos filhos, da mulher, do esposo, dos nossos pais, dos nossos irmãos, zelar mesmo, como se todos os dias eles precisassem da nossa atenção especial. Não é um cuidado material, mas é um cuidado espiritual. E nós podemos fazer muito por aqueles que estão ao nosso lado. Nós podemos interceder na vida deles, como servos e servas que somos, como homens e mulheres crentes, nós podemos interceder na vida dos nossos amados e devemos fazê-lo. Fazê-lo enquanto é tempo, porque virá um dia que não vai mais haver possibilidades de fazermos coisa alguma pelas pessoas. Está havendo mesmo esta separação a que se referiu o nosso presbítero em sua exortação. Ela não é uma separação material, não se trata de coisas que nós vemos, mas é uma separação psíquica, uma separação espiritual. Existe um estado de coisas que está se apoderando das pessoas e nós não podemos mudar muito este panorama a não ser pela ação benfazeja de Deus. Para isso temos que ter fé, temos que estar na igreja regularmente, nos preparando, nos revestindo de bons pensamentos, de boas energias, diríamos numa linguagem mais científica, quando estamos reunidos diante de um propósito nobre como é a palavra de Deus e o bem desta humanidade, em torno de nós, as bênçãos do Altíssimo, elas vêm até a igreja para que as coisas possam acontecer conforme nós estamos clamando. Reunidos, nós somos fortes. Sozinhos, nós somos fracos. Eu digo sempre acerca do feixe de varas. As varas, por mais frágeis que sejam, se nós unirmos as varas num feixe e ajuntarmos, arrochando este feixe de varas, ela será forte e nada poderá quebrá-lo. Mas se nós separarmos essas varas e colocarmos essas varas sozinhas, elas serão frágeis.
assim também a casa do Senhor. Temos que estar na casa do Senhor em todas as oportunidades, em todas. É no culto, é no estudo, é na reunião de oração, é no almoço beneficente que a igreja promove todos os meses, é participando de toda atividade que a igreja for fazer. Venha, você tem coisas boas para contribuir com a casa do Senhor. Envolva-se com a causa de Jesus. Faça isso e você terá aquela roupagem que o apóstolo Paulo dizia. É uma linguagem bíblica, mas ela quer dizer da fortaleza que reveste o nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas convicções, as nossas esperanças. Elas não podem mais fundamentar-se nas coisas do mundo, nas coisas que passam, porque elas estão a cada dia mais loucas. Nós precisamos tomar como base as coisas que não vemos. Aí está a razão da nossa fé, da nossa esperança, e é em Deus que nós vamos ter esta blindagem para suportar os reveses de uma vida bastante agitada que está lá fora. Cada dia vai estar um pouco pior. Eu costumo dizer sempre ao pastor Joel nas nossas conversas sobre a situação desse mundo, eu digo, é como uma bola de neve. A cada dia a desgraça vai estar maior. Todos os dias, quando nos levantarmos, vamos nos guardar na nossa oração, no nosso diálogo com Deus, no nosso clamor, para que Ele nos proteja de todo o mal. Amém. Eu gostaria de iniciar com Provérbios. Eu peço aos irmãos que abra logo no primeiro capítulo. É um livro do Antigo Testamento, mas não faz parte da lei. É um livro de sabedoria. Ele foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, uma das figuras mais proeminentes da história bíblica. Dizem que a sua sabedoria era tamanha que as pessoas viajavam por lugares, por continentes distantes, para ir até Israel e ouvir a sabedoria de Salomão. Capítulo 1, Provérbios. A partir do versículo 20, eu gostaria de fazer uma abordagem a respeito da necessidade que temos de adquirir a sabedoria de Deus. É claro que esta sabedoria, pelo que nós vemos em toda a Escritura Sagrada, ela não tem nenhuma semelhança com a sabedoria da escola aqui do mundo. Não estamos desprezando a ciência do homem, mas estamos dizendo que há uma outra ciência, de onde nasceu a ciência humana, que não podemos ver, mas que podemos perceber com o nosso espírito, que podemos utilizar através da nossa inteligência e compreender, mesmo que nós não possamos examinar os eventos dessa sabedoria nos laboratórios. Não há como tratar da sabedoria de Deus dentro da escola científica do mundo. A ciência tem o seu papel nas coisas visíveis, na construção deste mundo que nós existimos nele. Mas existe uma outra ciência, uma outra sabedoria que nos prepara, inclusive para utilizar bem a ciência do mundo, hoje muito mal utilizada para construir armas destrutivas e para fazer tantas coisas tristes como nós temos visto nos noticiários. Aqui, o rei Salomão nos escreve sobre uma sabedoria que as pessoas não têm acesso através dos meios físicos, mas que nós podemos chegar
até ela através das vias do nosso coração. Precisamos desejar ter esta sabedoria. E ele diz que esta sabedoria, ela está disponível para nós a ponto de clamar pelas ruas, como se quisesse desejar, se quisesse e desejasse chegar até nós. Não é uma coisa que nós não podemos ter acesso porque nós somos pessoas muito simples. Essa ideia foi trazida para dentro das igrejas para manter o povo cativo do sacerdócio levítico, aonde nós precisamos que alguém faça por nós, que alguém tenha as respostas para nos dar. Como se nós não tivéssemos acesso à sabedoria de Deus, às coisas que nós não vemos e que estão por toda parte na Escritura. É como se quisessem esconder de nós. Por uma intenção não muito nobre, mas como eu disse, nós não devemos ir buscar nenhum homem para nos dar as respostas que nós precisamos. Nós podemos ir diretamente na palavra de Deus e ver o que os sábios escreveram para nós. E o rei Salomão diz: a sabedoria clama lá fora, como se pelas ruas ela levantasse a sua voz e quisesse se insinuar a nós, quisesse se revelar a nós. O apóstolo Paulo, que era um desses homens que atingiu um estado de sabedoria, certa feita, chamando a atenção dos hebreus, ele disse que eles estavam ainda se alimentando com leite, que eles tinham necessidade de se alimentar com alguma coisa mais sólida. É como as crianças, tem um período que ela se alimenta com leite, mas na medida em que a criança vai crescendo, se desenvolvendo, ela precisa de se alimentar com outro alimento, não é mesmo? Assim os médicos dizem: olha, tem que comer alguma coisa mais sólida para que o organismo possa se desenvolver de maneira adequada. E quanto mais cresce, mais tem que comer coisas mais sólidas. Assim também, dizia o apóstolo Paulo, é a nossa alma. Existe um tempo em que nós bebemos leite, quer dizer que nós precisamos dos pastores, dos padres, dos gurus, e, enfim, daqueles que dizem ter a sabedoria para guiar a nossa vida. Mas chega uma hora que nós precisamos tomar posse desse conhecimento, dessa sabedoria, irmãos, para que o nosso estado de espírito possa mudar. E então, por meio dela, nós venhamos conhecer melhor aquilo que até hoje disseram para nós que eram mistérios, e que não são mistérios. Saber o que existe antes do nosso nascimento, o que nós estamos fazendo no mundo, por que sofremos, e para onde nós vamos depois da morte do nosso corpo. Quem nós somos verdadeiramente, irmãos. Esta palavra, ela quer nos ensinar. De posse deste conhecimento, nós deixamos de ser pessoas mortais e nos transformamos em filhos do Altíssimo. Tomamos posse da nossa cidadania celestial e compreendemos a vida e todos os seus fenômenos e todas as coisas que nós vemos tristes nesse mundo, e também compreendemos as coisas boas e as esperanças que se fundamentam em Deus. Temos que tomar posse dessa sabedoria, deste entendimento, de maneira que não mais venhamos a servir os homens e passemos a servir os interesses de Deus, aonde nós estivermos, nesta igreja, noutra igreja, nesta cidade, em outras cidades onde a palavra está chegando, que nós possamos ser homens e mulheres a servir, aptos, preparados para servir as pessoas nas suas aflições, nos seus anseios, nas suas dúvidas, que eles também possam, como nós, receber a luz da verdade que vem por meio de Cristo. Amém? A sabedoria clama lá fora, pelas ruas ela levanta a sua voz, nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas
e nas cidades ela profere as suas palavras. Veja como ela quer chegar até nós. Ela deseja que a gente tome posse dela. O Espírito, ele fala através de Salomão, perguntando a nós que somos os simples. Ele diz assim: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? É muito cômodo a gente dizer assim: eu sou assim mesmo. Eu nasci desse jeito, assim vou ficar. Por que você não muda a sua vida? A alma não é nascida simples. A alma traz em si o fogo de Deus, porque ela é criada por Deus. Ela tem um desejo de avançar cada vez mais na sua vida, no entendimento das coisas. Algumas pessoas se acomodam nessa simplicidade, mas nós podemos, irmãos, romper este laço. Por causa dessa tal simplicidade, nós vamos sendo enganados. Somos enganados por falsos políticos, por falsos mestres, por falsos profetas. E isso não é de hoje não, irmãos. Este engano vem de todos os tempos. Basta a gente ler a história bíblica, onde falsos pastores guiaram o povo em caminhos errados, falsos profetas. Porque o povo era assim, um povo cheio de simplicidade. E a sabedoria quer que a gente rompa este jugo da simplicidade e possa tomar posse do conhecimento da verdade que está em Cristo Jesus. Amém? Vamos deixar de lado essa história de morte que acabou. Vamos deixar de lado essa história de que nós estamos aqui entregues à sorte do mundo, de achar que nós estamos sofrendo enquanto outros estão vivendo bem. Você acha mesmo que é injusta a sua vida? De certo, o Deus das estrelas, princípio e causa de todas as coisas, deve ter cometido algum engano com a sua vida. Era para você estar no bem bom. Ele se enganou. E agora está dando tudo errado. Irmãos, vamos acordar. Vamos acordar. Estamos justamente onde temos que estar. Se alguém pode mudar alguma coisa na nossa vida, somos nós. Para o bem ou para o mal. Porque a nossa história já está escrita. Esta história não tem como ser mudada, a não ser que eu modifique a minha maneira de ver a vida. Se eu insistir na minha história, ela vai acontecer como está prevista. Frequentemente não é boa a história. Você quer arriscar? Você vai arriscar? Você acha que você é um sortudo? Você acha que você é diferente dos outros? Que Deus não vai colocar na sua vida uma desgraça? Preste atenção no que está acontecendo à sua volta. Isso faz parte da sabedoria. Até quando nós vamos ser pessoas simples? E vós, escarnecedores, até quando desejareis o escárnio? As pessoas que falam contra o Senhor, que fazem coisas contra o Senhor, que ensinam coisas que vão contra a ordem do universo, irmãos. Não é contra a igreja, não. Eu nem falo de igreja, irmãos. A confusão das igrejas é tão grande que é nem bom a gente se referir. Deixe para lá, tem ótimas igrejas e igrejas perdidas. E cada igreja cria a sua ordem aqui conforme o seu ponto de vista. Não estamos falando dessa ordem, estamos falando da ordem do universo de Deus. Existem pessoas que usam a sua inteligência, usam o seu discernimento, a sua criatividade para conspirar contra Deus. A sabedoria pergunta: até quando vocês vão fazer isso? E vós, insensatos, versículo 22, no finalzinho. Até quando odiareis o conhecimento? Ele não está falando da escola, conhecimento que nós aprendemos aqui
lá no grupo, no ginásio, na faculdade. Ele não está falando disso. Está falando de um outro conhecimento. Tem pessoas que não sabem que existe um conhecimento. Existe. Alguns pastores pensam que tem esse conhecimento, nem sempre tem. Conhecem a letra da Escritura, mas não conhecem a doutrina que está atrás da letra. Só pode ser ensinada pelo Espírito Santo. Você quer sabedoria? Você quer sabedoria? É a pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você. Você vai responder aí dentro do seu coração: eu desejo a sabedoria. Ele vai se revelar a você. Como é que eu vou chegar a esse entendimento? Vai na Escritura. Inteira, ela é fonte de sabedoria. Inteira. Você começa a ler, parece estranho. Uma linguagem esquisita, antiga. Aguenta firme. Insiste. Daqui a pouquinho você vai começar a entender. Alguma coisa vai te mostrar ali. Nossa, como eu não entendi isso aqui? Você está começando a receber de Deus a sabedoria oculta. Atentai para a minha repreensão. Versículo 23. Eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber o sentido das minhas palavras. Entendeu? Olha o que eu acabei de dizer. Eis que eu vou derramar do meu espírito sobre você. Não é espírito de morto não, viu? Algumas pessoas pensam que vai receber espírito. Não é isso não. Estamos falando de espiritismo. É outra coisa, é outro nível. Recebe também, tem pessoas que recebem espírito de morto. Pessoas que já morreram. Estamos falando disso, estamos falando de um outro nível de entendimento. De um outro nível de envolvimento espiritual. Não condenamos ninguém que faça isso. Preste bem atenção nisso. A palavra do Senhor não condena ninguém. Mas o que nós estamos falando aqui é de um outro tipo de comunhão. É uma comunhão com o Espírito de Deus. É o que está escrito na palavra, não sou eu que estou dizendo. Por favor, não me tome a mal. Atentai para a repreensão da minha palavra. Primeira coisa, Deus chama a nossa atenção. Tem gente que não gosta. Tem pessoas que ouvem a palavra e dizem: falou comigo, vou embora. O pastor deve ter sabido alguma coisa de mim, por alguém, e deve estar me mandando indireta. Eu vou sair correndo daqui. Não é isso não. É o Espírito Santo que está falando com você. É bom a gente ser repreendido por quem quer nos ajudar. Não é isso? É melhor a repreensão do sábio do que a canção do tolo, diz o Eclesiastes. Tem gente que adora a canção de tolo. Basta alguém elogiar o sujeito, fazer uma graça para ele, ou clicar lá no Facebook, no like, gostei. Não é mesmo? Clica bastante vezes lá, o sujeito diz: gosta de mim. Basta alguém fazer isso, a gente pensa que está tudo certo, irmãos, que as pessoas gostam de nós. Mentira, não é verdade. Nós precisamos da repreensão. As pessoas que são verdadeiras chamam a nossa atenção nas coisas erradas que nós estamos fazendo, porque querem o nosso bem. Então, quando o teu irmão chamar a sua atenção numa coisa errada que está fazendo, abençoa. Corrija a sua vida, porque você não vai morrer. Você está num processo de aprendizado em relação à sabedoria. Entendeu o mecanismo da vida? Isso aqui é a escola. Estamos no mundo para aprender, irmãos. Aprender. Por isso, a sabedoria diz: atentai para a minha repreensão. Eu vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, olha lá vem coisa. Estendi a minha mão, não houve quem desse atenção. O mundo não se interessa por Deus. Sabe por que o mundo vai atrás de Deus? Pensando que Deus vai dar dinheiro para ele. As pessoas vão na igreja querendo que Deus resolva os problemas que ela tem que resolver.
Alguns pastores prometem prosperidade para as pessoas. Que prometam. Mas isso não tem nada a ver com Jesus Cristo, nem com a Escritura do Senhor. Irmãos, nós temos que ir à casa do Senhor para adquirir sabedoria. Não podemos rejeitar, recusar o apelo da sabedoria. Eu clamei, recusastes. Estendi a minha mão, não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, não quiseste a minha repreensão. Eu falo aqui de repreensão no bom sentido, irmão, não é que Deus vai nos fazer mal. Mas o papel da palavra do Senhor é chamar a nossa atenção mesmo. A gente tem uma forte convicção de que nós somos capazes de cuidar da nossa vida por nós mesmos. Isso não é verdade. Estudando o sentido espiritual da Sagrada Escritura, nós podemos perceber com o apóstolo Paulo, eu acho que é um dos maiores pensadores da Escritura Sagrada, mestres, que nós somos incapazes por nós mesmos de ser felizes. Já não estou falando de prosperidade. Prosperidade é muito relativo. As pessoas podem roubar e serem prósperas, né? Nós temos aí muitos prósperos no nosso Brasil que são ladrões. Não é mesmo? Tem uns aí que vão ficar até em casa agora, lá, aguardando a sua pena nas suas mansões. O problema deles não acabou ainda não. A questão vai começar depois da morte. Aqueles que roubam o povo serão duramente castigados pelo Senhor. Lá naquela prisão, do outro lado. E elas existem. De lá, o sujeito não sai facilmente, não. Irmãos, o Senhor, Ele deseja que nós recebamos a sabedoria para nós não sermos transformados nessas figuras que estão aí fora. Porque se nós deixarmos os nossos desejos governar a nossa vida, nós podemos acabar como eles. Somos incapazes de ser felizes espiritualmente. Porque essa é a felicidade que interessa, felicidade eterna. Amém? Você dormindo numa casa lá simples, numa casa humilde, você com a sua mulher, com seus filhos, com sustento para a sua casa, seus filhos com saúde perfeita, como nós todos temos. Damos graças a Deus, estamos em paz e felizes, porque o Senhor o fez. Não precisamos de fortuna para sermos felizes, não precisamos de bens. Quanto é que precisamos para ser felizes? A felicidade está na quantidade de bens que nós temos? A vida prova que não. Esses dias, diante dos noticiários da televisão que mostram os corruptos aí do Brasil sendo investigados, né? Achei interessante um sujeito lá, desses que roubou alguns milhões, e ele era um homem pobre, se tornou um diretor aí de uma grande empresa, e lá passou a receber propinas, essas coisas que nós estamos cansados de ver. Depois, ele lá na sua confissão, durante a investigação, a gente pôde ver esse homem falando para todo o Brasil, que não sabia o que fazer com aquele tanto de dinheiro que ele tinha agora. Ele estava velho, o dinheiro era desonesto, ele tinha uma fortuna, não sabia nem onde ia gastar aquilo tudo. Ali estava um homem profundamente infeliz, rico. E nós vemos muitos ricos infelizes. A sabedoria permite a gente entender que a felicidade não está na quantidade de dinheiro que nós temos. Ela é um estado de espírito. E que naturalmente Deus quer nos oferecer esse estado de espírito, para nós sermos felizes simplesmente porque estamos aqui, existimos. Deus espera
que a gente não se deixe enganar pelas ilusões e atrações do mundo. Lá fora não tem nada de bom para nós, irmãos. Não vamos rejeitar a repreensão da palavra de Deus. Eu, da minha parte, diz o versículo 26, é Deus falando àqueles que não aceitam o seu conselho. Da minha parte, eu me rirei da vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como assolação e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a vós aperto e angústia. Olha o que o Espírito está dizendo. Vocês não querem saber de ouvir meu conselho? Vou mandar sobre vocês aperto e angústia. E quando chegar essa angústia, então clamarão a mim, diz o versículo 28, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Isso é muito sério, irmão. Isso aqui é o Criador que está falando com você. Deus é teu pai. A tua mãe e teu pai só deram o corpo, tá bem? Só a veste da alma. Teu pai verdadeiro é esse aqui. Fomos criados por ele, ele cuida de nós. Ele está dizendo aqui para nós que se a gente não se interessar, na hora da nossa aflição, nós vamos buscar e ele não vai responder. Vamos procurá-lo de madrugada, mas não vamos achá-lo, porque odiaram o conhecimento, não quiseram saber do conhecimento de Deus. Versículo 29, não preferiram o temor do Senhor. Não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, desprezaram a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto que plantaram. É o que está escrito em resumo. Fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Tem coisa pior do que pessoas que dão conselho a si mesmos. Já viu isso? Tem gente que a palavra de Deus não serve porque ela sabe de tudo. Isso é uma ilusão que o diabo põe em nós, irmãos. Autossuficiência. Esquece isso, você não é capaz de ser feliz. A sua capacidade, ela vem de Deus. Esteja perto dele, para que você possa permanecer. Não é que Deus é contra a gente, não, irmãos. Preste atenção que nós temos um Pai que é maravilhoso. É a ordem da criação. Nós estamos mergulhados num universo que tem uma ordem. E quando nós não obedecemos essa ordem e nos interessamos por ela, ela se volta contra nós. É como se nós nadássemos contra a maré. A água vem de lá para cá, a gente resolve enfrentar. Não dá. A gente tem que ir com a vida, com Deus, deixando Deus conduzir a nossa vida, reconhecendo em Deus a fonte de todas as coisas. Deu certo, graças a Deus. Você se levantou de manhã, graças a Deus, bendito seja o Senhor. Vai almoçar, vai jantar, agradece a Deus o alimento que está sobre a tua mesa. Teus filhos têm saúde? Amém. Tem muitos filhos que não têm. Marido tem saúde? Está saudável? Pode ser meio feio, meio danado, mas é marido. Não é mesmo, irmãos? Tem saúde? Amém. Mulher também. A esposa está com saúde, cuida de casa, olha os meninos, ajuda em casa com a despesa. Tudo isso tem que ser de agradecimento ao Senhor. Tem mulher que não quer nem saber de casa, sabe disso, mulher não faz nada. Você tem uma que te ajuda, que te ainda suporta os nossos azedumes, né? Nós homens somos mais propensos ao azedume e a nossa amada ainda cuida, acolhe. Isso é uma bênção, é um favor de Deus quando a gente encontra uma esposa que cuida de casa. Temos que agradecer isso todos os dias. Amém, irmãos? Temos que valorizar a nossa companheira.
Pela própria Escritura que diz isso a todo instante. Não é? Você encontrou uma boa esposa, é um favor de Deus que Ele fez a você. Cuida. Não tem muitas. Não aceitaram o meu conselho, vamos concluir, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto da árvore que plantaram e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Amém. É isso que eu quero. Acho que os irmãos também. Vamos ouvir a sabedoria de Deus, a sua santa palavra, e vamos estar juntos na igreja, clamando a Deus que Ele desça sobre nós o seu Santo Espírito. E que este Espírito Ele possa nos guiar no entendimento da palavra. Irmãos, vamos reservar um tempinho da semana para ler a Escritura. Olha, pode ser uma manhã, levanta um pouquinho mais cedo no domingo, aí para umas 7 horas da manhã, até a esposa levantar, vocês que são maridos, o esteio da casa, né? Vamos pegar a Escritura, dá uma olhadinha nela. 30 minutos é o suficiente. O Espírito de Deus vai falar com você. Depois você me conta como é que é. Tá bem? Você precisa viver essa experiência. Não é uma doutrina apenas escrita aqui, um conjunto de ensinamentos. Não é isso somente. Há alguma coisa que vai além da letra, além da Escritura. É uma experiência de comunhão entre você e a mente de Deus que está em Cristo. Faça essa experiência. O Senhor quer te ensinar, quer te fortalecer, quer te salvar por meio de Cristo. Abra o seu coração. Que a igreja seja abençoada e todos nós sejamos guardados dos perigos que estão lá fora, que são muitos. Amém. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo